Cumprimento a todos nesta hora com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler um texto da Palavra do Senhor como base para nosso aprendizado da Palavra, para melhorar nosso conhecimento acerca da Palavra do Senhor. O texto se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 42 ao 47, que declara assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O texto vai falar da nossa temática para nossas vidas, compreensão daquilo que nós vamos abordar aqui nesse estudo da palavra. A pergunta para nós é: a igreja que precisamos ser? Que tipo de igreja nós queremos ser? Que igreja nós queremos ser? São perguntas que precisam ser respondidas. Mediante o texto que lemos, também nos cabe aqui uma outra pergunta: para onde estamos caminhando como igreja? Para onde que nós estamos caminhando? Qual é a direção? Qual é o sentido? Qual é o destino? Qual é o propósito? Para onde estamos caminhando? Uma pergunta nos cabe aqui, já que a nossa temática, a igreja que precisamos ser, ou que devemos ser e temos que ser. Primeiro, o que é a igreja? Muitas das vezes alguém pensa que a igreja é um templo, aquele que é construído com concreto, alvenaria, ferragens, teto e tudo isso. Ali tem uma igreja. Eu sou daquela igreja. Eu sou daquela igreja naquele lugar. Então, a igreja, para muitos, numa ótica, é um templo, uma construção. Também, para alguns, a igreja ela é uma instituição, onde há pessoas que ali congregam, que ali elas procuram realizar aquilo que está dentro da sua instituição, do seu estatuto, dos seus regulamentos. Então, muitos também pensam assim. Outros acham que a igreja ela é o pastor. A igreja é aquele pastor que está à frente daquele trabalho, daquela obra. Então, o que é a igreja para mim e para você? A igreja, ela é as atividades. Então, se não tem atividades, logo não é igreja. Se tem atividades, ela é igreja. A igreja é aquela que faz acampamentos, que faz louvores, que tem suas atividades. É isso ou não é isso? A igreja ela é só a música, onde ela investe somente nos hinos, nos louvores, na instrumentalidade, nos instrumentos, nos instrumentistas, naqueles que amam e cantam os hinos. A igreja é só a música? Então, ser igreja ou a igreja é algo muito maior do que isso que estamos falando. Então, o que é a igreja? É uma pergunta que precisa ser respondida. Vamos interpretar um pouco mais. Primeiro, a igreja ela é um corpo, conectados com Cristo. Nós vamos ler João, capítulo de número 15, do verso 4 ao verso de número 5. Então, João
Evangelho, capítulo 15, do 4 ao 5, declara-se assim: Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Essas palavras são do próprio Senhor Jesus acerca dos seus discípulos, da sua igreja. Então a igreja, ela é um corpo de Cristo, a membresia, lembrando que a igreja é composta de membros. Eu sou membro de uma igreja que é corpo de Cristo. Num todo, a igreja, ela é o corpo de Cristo. E no individual, ela é a membresia, que faz parte do corpo. Então, João capítulo 15, do 4 ao 5, ela fala que a igreja mostra que é um corpo conectado com Cristo, com o Senhor Jesus. Ele fala: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estivesse em mim. Então ele fala de conexão, estar em Cristo, para que se faça as obras dele. Ele fala: eu sou a videira e vós as varas. Ele está dizendo: eu sou a videira, o tronco, e vocês são os ramos, né? Ele fala: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então a igreja, ela é o corpo de Cristo, porém ela está conectada a este corpo, ao Senhor Jesus. Sem ele, a igreja não anda. Ela pode ter o nome de igreja, um nome institucional, igreja, nome tal, porém se Cristo não é o cabeça e não é corpo daquela igreja, daquela instituição, logo aquilo é só uma instituição, não é o corpo de Cristo, a igreja fiel e verdadeira. Então, primeiro ponto, ela é uma igreja que está conectada com o Senhor Jesus. Ele faz parte da vida dela, ele está nela e a membresia está nele, e o fruto vem para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Cada um de nós somos ramos dessa videira verdadeira que ele fala, e quem está nele dá muito fruto, quem não adianta, porque sem ele nada podemos fazer. Segundo ponto, que é a igreja, ou que sou na igreja. A igreja, Lucas 10, do 30 ao 35, leiamos aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do 30 ao 35, vai dizer o seguinte, vou ler. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Agora o verso 35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Então esse episódio que nós lemos, essa passagem bíblica, é uma narrativa onde o Senhor Jesus mostra, por uma comparação, uma parábola, digamos assim, querendo mostrar a pergunta que foi feita a ele: então logo quem é o meu próximo? E Jesus está dizendo e mostrando um contexto. Então a igreja, ela tem um propósito, que é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então a igreja é um corpo conectado com Cristo. Sem ele não dá para fazer nada. Segundo,
ela tem um propósito. Qual o propósito dela? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Veja que a passagem de Lucas 10, do 30 ao 35, que Jesus exemplifica, chamada a passagem do bom samaritano, na epígrafe bíblica, ele está respondendo ao mestre daquela lei, ao doutor da lei, dizendo, a pergunta a ele é: quem é o meu próximo? Como se ele quisesse justificar. E Jesus explica isso para ele, dizendo: olha, esse homem desceu de Jerusalém, caiu na mão do salteador, passou o sacerdote, passou o levita, que também era da mesma nacionalidade daquele que estava caído, que era um judeu. E veio um samaritano, que entre aspas, era um inimigo, não se tinham comunicação, haviam rinchas entre eles, questões religiosas. Esse olhou para aquele que estava caído, mas não olhou para a sua nacionalidade, ou por ser judeu, ou não olhou por ser samaritano, não olhou por isso. Ele olhou para alguém que era próximo e precisava de um socorro, precisava de um amor, e ele aplicou a palavra. Então Jesus está dizendo: igreja é aqueles que estão conectados comigo, que tem um propósito. Qual é o propósito? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Terceiro ponto, o que é a igreja? Qual é a igreja que eu pretendo ser? Como que eu pretendo alcançar? O que eu pretendo alcançar? Efésios capítulo 4, nós vamos ler aqui do verso 1 ao 16. Ele vai dizer o seguinte, vamos lá, vamos achar o Efésios capítulo 4, do verso de número 1 ao 16. Efésios capítulo 4, do 1 ao 16, vai dizer assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, por suportando-vos uns aos outros em amor, e procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de vós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Então veja, há um plano de Deus com a igreja, um plano perfeito. Primeiro, a igreja é aqueles que estão conectados com Cristo. Sem Ele nada podemos fazer. Segundo, ela tem um propósito, que é amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo, independente de qualquer circunstância. E terceiro ponto, ela com um plano de servir na comunidade da fé, usando seus dons e talentos
e junto crescermos em total devoção ao Senhor. Efésios capítulo 4, do 1 ao 16, revela justamente isso. Ele até fala aqui no verso 3, capítulo 4, 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado de uma só esperança da vossa vocação. Então ele aponta para usar os talentos exatamente para a comunidade da fé, ou seja, ao corpo de Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, a igreja é eu, você e todos que fazem parte da igreja. E baseado, você veja, com vários pontos, tentando aqui trazer entendimento do que sou na igreja. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 10, Pedro fala assim, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então a igreja, que é você, eu, todos que fazem parte, que é o corpo de Cristo, ela está conectada ao corpo de Cristo. Segundo, ela tem um propósito. Dentro desse propósito amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Terceiro ponto dentro desse conceito, ela tem um plano. Qual é o plano? Servir na comunidade da fé usando seus dons, talento para o crescimento total e devoção ao Senhor, de modo que as almas sejam alcançadas para a glória de Deus Pai. Quarto ponto, o que é a igreja? A igreja, lembrando, é eu, você e todos que fazem parte. Nós, por exemplo. Quarto ponto, em Marcos 16, do 15 ao 16, vai dizer o seguinte, vamos ler aqui para nosso entendimento. Marcos, capítulo de número 16, é o último capítulo, do 15 ao 16, e é um texto muito conhecido, muito lido. Ele fala assim, 16, 15 e 16. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o quarto ponto, baseando-se nesse texto de Marcos 16, 15 ao 16, aponta para a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Compartilhar a sua fé com aqueles que não conhecem a Cristo. Então, o texto fala, olha, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele fala de pregar a palavra, o evangelho de Deus, aquilo que Jesus trouxe para a salvação, a vida do homem. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, ela tem uma missão. Qual é a missão? Anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar o evangelho do Senhor Jesus. A palavra de Deus vivo todo-poderoso. Pois bem, em Mateus capítulo 28, 19 ao 20, também, quando Jesus estava subindo aos céus, ele narra algo tremendo também com uma orientação. Diz assim, Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, está escrito: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então veja, juntando Marcos 16, do 15 ao 16, que é ide por todo mundo, e juntando Mateus 28, do 19 ao 20, que é ensinar a guardar todas as coisas e batizar as almas, a missão da igreja. Qual é a missão? Compartilhar sua fé, anunciar o ano aceitável do Senhor, informar ao mundo, aqueles que não conhecem a Cristo, que Cristo existe. Então, o que é a igreja? A igreja é eu, você, todos que fazem parte dela, conectados primeiro, conectados com Cristo, onde Ele é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo
membros participantes do corpo de Cristo, que é a sua igreja, mais conectados com Ele. Sem Ele, nada podemos fazer. Segundo, relembrando, a igreja tem um propósito estabelecido pelo Senhor. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, é mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo, é mandamento. Então é obediência à palavra do Senhor. Terceiro ponto, ela tem um plano. Qual é o plano? Servir na comunidade onde ela está edificada, construída, instaurada, no bairro, cidade, nação, onde ela estiver. Ela tem que servir a comunidade, usando os dons e talentos concedidos pelo Senhor, pelo Espírito Santo, de forma que ela possa crescer em devoção total ao Senhor e o nome do Senhor seja glorificado. Quarto ponto agora. Ela tem uma missão. A missão dessa igreja é compartilhar a fé dela com aqueles que não conhecem a Cristo. Ide por todo mundo e ensinai às pessoas todas as coisas. Continuando então, vamos lá. A igreja, ela caminha para onde nós caminhamos como cristão. Opa, como é isso? Como pode ser isso? Em Lucas capítulo 13, verso 33, Jesus fala assim: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a igreja, ela caminha em direção a um alvo, a um plano perfeito, o plano de salvação. E dentro desse caminho, que é o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida, que representa a porta estreita onde temos que passar, o alvo é Cristo, o alvo é o reino de Deus e não as outras coisas. Em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus ele dá um grande ensinamento acerca do reino de Deus. Ele fala o seguinte no verso 33 do capítulo 6: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo que a primazia é o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, primeiro é o reino e as outras coisas em segundo ponto. Então, a igreja caminha para onde caminha o cristão verdadeiro. A pergunta: para onde eu tenho caminhado? Para o reino? Em favor do reino? Propósito do reino? Tendo ele como estando no meu coração, na minha vida, em primeiro lugar? Ou eu estou caminhando paralelo? Eu uso o reino em favor da minha vida, em favor de outra coisa, ou primeiro eu priorizo as outras coisas e depois em segundo plano o reino? Para onde eu estou caminhando? Qual é o meu alvo que eu estou buscando na minha vida? O apóstolo Paulo ele fala: quanto a mim, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu prossigo para o alvo. Ele está dizendo que ele tinha uma meta, um alvo. Então ele caminhava em direção às coisas do reino, às coisas eternas. Ele buscava as coisas do alto e não as coisas de baixo. É a orientação da palavra. Então, para onde que nós estamos caminhando como cristão? Em direção ao reino eterno com Deus? Ou apenas os benefícios do reino do Senhor para esta vida? Perguntas que precisamos responder. Então, o que a igreja é, ou o que a igreja precisa ser? Que tipo de igreja eu preciso ser? Que tipo de igreja precisamos ser? Essa igreja que está aqui, que Paulo fala que caminha em direção, que anda nos 4 propósitos, conectado com Cristo, amando a Deus e o seu próximo, usando os dons e talentos na comunidade de fé para que a igreja possa crescer, o nome do Senhor seja glorificado, fazendo a missão do ID. Que igreja que eu preciso ser? Eu tenho que ser. Muito bem. Outro ponto vamos abordar. A igreja que queremos ser. A igreja primitiva, que é chamada, essa que lemos Atos capítulo 2,
é uma igreja comprometida com o Evangelho do Senhor Jesus, segundo a palavra do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele vai escrever na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, no verso de número 16 ao 17. Segunda carta de Timóteo 3, do 16 ao 17, ele diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então ele fala a palavra, a escritura, como ensino para corrigir e instruir o homem de Deus. Quem é o homem de Deus? Todo aquele que ouve a palavra do Senhor e obedece, para a obra perfeita, a boa obra. Então a igreja comprometida com o Evangelho do Senhor Jesus segundo a palavra de Deus era um exemplo da igreja primitiva, qual nós lemos aqui em comparação que igreja nós precisamos ser. Em 1 Timóteo capítulo 4, 1 e 2, Paulo também escreve assim na primeira epístola a Timóteo: mas o Espírito, aqui está em maiúsculo, quer dizer o Espírito Santo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, sendo cauterizada a sua própria consciência. Olha o que Paulo está dizendo. O Espírito Santo já estava apontando quando ele escreve a Timóteo para os nossos dias. O Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos, os últimos dias, apostatarão alguns da fé, abandonarão a fé genuína e serão levados por espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, não doutrina do Espírito Santo. E ele fala também de hipocrisia. Ele fala que pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua mente. Sabe o que é algo cauterizado? É algo que vai queimar ali, por exemplo, fazer cauterização, e aquela área ali é uma área que perde a sensibilidade. Então, quem tem a mente cauterizada, ele perdeu a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo do Senhor. Ele fala pela hipocrisia de homens que falam tendo cauterizada a sua própria consciência. Então a consciência dele já está cauterizada, não está sensível, não ouve mais a voz do Espírito Santo. E Paulo também fala de um perigo concernente à igreja dos últimos dias. Em Atos capítulo 20, do 26 ao 30, ele mesmo está falando à igreja naquele tempo, mas já apontando para as nossas vidas, para os nossos dias atuais. Ele fala assim, portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constitui bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair discípulos para si. Ou seja, fazer negócio da obra de Deus. Então, uma igreja bíblica, ela está mergulhada intimamente com o Senhor. Ela vive na alegria, na esperança da salvação do Senhor. Ela cresce em rumo à maturidade e em transformação pessoal, conforme Romanos 12 declara. Filipenses, concluindo aqui, Filipenses capítulo 2, 3 fala assim: nada façais por contenda, vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Então, no 4, verso 8, Paulo também fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então pensemos sempre, quando
estamos na igreja fazendo a obra ou não, se estamos fazendo para a glória de Deus, para o reino de Deus, se essa é a igreja que Deus espera que eu seja, ou se eu estou fora dos planos de Deus. Se eu estiver fora, logo eu estarei fora quando tocar a trombeta. Reflita sobre isso, repasse o estudo, medite, reflita. E que Deus nos abençoe por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém?